Olá, boa noite. Nosso programa de hoje recebe o deputado federal Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele comanda 140 deputados da oposição de 4 partidos. Boa noite, deputado. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Denise. Muito bem, estamos ao vivo em rede nacional e você, telespectador de todo o país, pode mandar suas perguntas. 0 operadora 17 33558432 para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise Rotenburg. Boa noite, Denise, minha colega de apresentação. Boa noite, Leandro. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. O deputado Domingos Sávio é de Minas Gerais. Ele nasceu em Santiago e depois foi para Divinópolis. Lá foi vereador, prefeito, formou-se em médico veterinário na UFMG, em Belo Horizonte, e atualmente exerce o cargo de líder da minoria. Ele está no seu primeiro mandato de deputado federal e já teve 2 de deputado estadual. Deputado, essa é sua estrada aí, muito tempo governo e, pelo visto, a sua estreia na oposição, né? Porque em Minas o PSDB é governo há muito tempo. Está muito difícil fazer oposição perante um governo que tem uma aprovação popular muito grande e que torna difícil, procura acabar com todos os mecanismos da oposição, todos os instrumentos que ela tem para tentar empreender o seu trabalho. Por exemplo, a CPI da Petrobras ia sair, mas parece que o governo não vai permitir que isso aconteça. Olha, Denise, veja bem, eu acredito que nós passamos por um momento em que nós não éramos mais oposição, éramos resistência, sobreviventes, porque o governo que aí está, ele não tem uma grande aprovação hoje, mas não. A verdade é que pesquisas recentes, pesquisas inclusive que o próprio governo usa para dizer que tem aprovação a própria presidente, por sinal que caiu 4 pontos agora na última pesquisa publicada e já está abaixo dos 40 pontos, mas esse governo já começa a ter a desaprovação popular nas questões de saúde, de segurança pública, em diversos itens, que passa de 60%, chega a 66%. Mas é bem verdade que ainda é um governo que consegue, com um processo de mídia muito forte, passar a ideia de que está tudo bem. E mais do que isso, a presidente Dilma, ela foi eleita no 2º turno. No primeiro turno, a presidente Dilma tinha pouco mais de 50% do Congresso. Tinha pouco mais. Na Câmara, então, ela tinha praticamente 50%. Somados na época PT e PMDB, PCdoB, aqueles partidos que declaradamente apoiaram Dilma. Passou-se alguns meses no processo de cooptação, de dar um ministério aqui, de negociar um apoio ali. Esse governo chegou a praticamente 90%. De apoio, entre aspas, de negociação de apoio. Houve aqueles que foram resistentes. Dentre eles estou não só eu, mas um número que chegamos a pouco mais de 100, hoje começa a crescer. Agora começa a crescer, porque a população também começa a reclamar mais, não só em junho, quando foi para as ruas, mas no dia a dia começa a mostrar insatisfação. E nós estamos fazendo um trabalho de mostrar que há alternativas para o Brasil. A democracia pressupõe alternância, pressupõe mudanças, e o povo quer mudança. Nós precisamos de indicar o caminho. E eu vejo que esse é o papel da oposição. E nós, como líder da minoria, estamos lá cumprindo essa missão. E a CPI da Petrobras? Olha, no primeiro momento, Denise, Leandro e também todos que nos acompanham, nós nos deparamos com uma denúncia grave. Não é a primeira. No ano passado, nós tivemos uma primeira denúncia, já eu chego à atual, que está tomando conta aí de todos os meios de comunicação, e o governo quer fingir que não existe. No ano passado, veio à tona que a Petrobras comprou em Pasadena, nos Estados Unidos, no Texas, comprou uma refinaria que a Petrobras pagou mais de $1 bilhão. Foram investigar, aqueles que venderam para a Petrobras haviam comprado essa mesma refinaria algum tempo antes, pouco tempo antes, não fizeram nenhum investimento nela, por menos de 100 milhões. A Petrobras, ao tentar vender esse mico, iria ter um prejuízo de algo em torno de $1 bilhão. Acabou não vendendo. Acabou não vendendo, está lá com um mico. Mas será que foi um mico mesmo ou foi uma coisa planejada? Aí é que veio a questão. Então, já naquela época, havia necessidade de investigar. O governo do PT, que tem essa maioria esmagadora, colocou debaixo do tapete. Agora surge uma outra denúncia grave, em meio a todos os desacertos
de gestão na Petrobras. Existem duas coisas terríveis na administração pública, cada uma pior do que a outra. A corrupção, que chega a ser repugnante e traz prejuízos graves, e tem outra que pode não parecer repugnante, mas que traz prejuízo muitas vezes maior, que é a incompetência. Na Petrobras, que o PT, de certa forma, passou a administrar como se fosse patrimônio do PT, né? O PT privatizou a Petrobras para eles próprios, para fazer daquilo ali um instrumento. Mas não foi só o PT. Olha, eu entendo Ali tem que PMDB, sim. tem PTB. Eu entendo que o PT tem o comando, né? Porque tem a presidente da República, a Dilma tem uma responsabilidade direta nisso. E aí eu vou chegar no momento atual que nós propusemos uma comissão externa, que isso ocorreu ontem e hoje na Câmara. Nós propusemos uma comissão externa, por quê? Uma comissão para investigar uma denúncia, não é uma suspeita, não é apenas algo que saiu numa revista de grande circulação nacional ou em outros veículos de comunicação. Está tramitando na Holanda, no Ministério Público da Holanda, uma investigação com denúncia formal de corrupção de uma empresa holandesa que aluga plataformas para a Petrobras e que, segundo essa denúncia, teria tido que pagar propina para a Petrobras, envolvendo cifras que passam de 100 milhões para alugar essas plataformas. Obviamente, alugou superfaturado, se comprovando isso das propinas. O que é dever do parlamento? Uma das missões do parlamento, das câmaras municipais, das Assembleias Legislativas e, obviamente, da Câmara Federal, é fiscalizar o Executivo. Isso é um pressuposto elementar, está lá na nossa Constituição. Então, diante da denúncia, nós apresentamos um requerimento para compor uma comissão externa, uma comissão para ir verificar o problema, obviamente composta de membros de todos os partidos. A maioria dos membros seriam ou serão, obviamente, da própria base do governo, do PT, do PMDB e do próprio PSDB. Pois o PT obstruiu ontem à noite, não deixou criar a comissão de maneira alguma, dizendo que não, a presidente da Petrobras já abriu uma sindicância interna, ou seja, a Petrobras mesmo se fiscaliza e fica por isso mesmo. Ou seja, prejuízo atrás de prejuízo. Não é por acaso que as ações da Petrobras estão despencando. Hoje mesmo, agora à noite, a Bolsa de Valores dava conta de queda acentuada, puxou inclusive a Bovespa para baixo, despencaram as ações da Petrobras, mais uma vez. CPI, né? então, não tem como. Se nem uma comissão Olha, passa... Eu acho que essa é uma alerta para o povo brasileiro. Por isso que eu disse que, em alguns momentos, nós somos ali uma resistência. O Brasil já viveu períodos de ditadura. E hoje a gente sonha com uma democracia. Mas é bom que a gente diga para todos que nos estão acompanhando que nós estamos sonhando e construindo uma democracia. E aqueles que estão governando o Brasil hoje, que se disseram os grandes defensores da democracia, querem agir de maneira autoritária, né? Usando a máquina pública como se fosse patrimônio do partido. Né? Inclusive, para concluir aí sobre a Petrobras, hoje mesmo acabamos de descobrir mais algo que nos assombrou a todos, nos deixa indignados. Recentemente, todos viram aí em rede nacional, a Rede Vida mostrou, os outros canais mostraram, o MST veio a Brasília, vieram milhares, chegaram em ônibus fretados, e nós até notamos que estava assim, extremamente bem organizado do ponto de vista logístico, com acampamento organizado, uma coisa que seguramente custou muito dinheiro. Camisetas novas, todos uniformizados, bandeira nova, tudo novinho. E foram tentar invadir o Supremo para protestar contra a condenação daqueles que foram julgados pelo Mensalão. Zé Genuíno, Zé Dirceu, João Paulo e outros que foram condenados. E que foram julgados. E um processo longo, com todo o direito de defesa. Vieram tentar invadir o Supremo. Já nos pareceu algo, o MST, ao invés de vir discutir reforma agrária, de vir discutir algumas questões, veio discutir um tema estritamente partidário, protestar contra uma decisão do Supremo. Qual a indignação nossa? Fomos verificar, sabe quem patrocinou a vinda do MST? A Caixa Econômica Federal, deu 300 mil, 250 mil, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e agora, acabamos de descobrir hoje, a Petrobras. Deu quanto? 650 mil reais. Mais esses outros dois órgãos federais, somaram-se 1.200.000 para o MST vir aqui, em Brasília, tentar invadir o Supremo. E no dia seguinte da tentativa de invasão ao Supremo, foram recebidos pela presidente Dilma como heróis.
Na verdade, ali na Praça dos Três Poderes, eles erraram o endereço. Eles tentaram depois invadir o Palácio do Planalto. Acho que fizeram um teatro ali, porque tem esse jogo de cena, fazem um teatro. O ministro desceu, o ministro da Secretaria da Presidência, o Gilberto Carvalho. O ministro Gilberto Carvalho, ele deve uma série de explicações, não só sobre essas. Recentemente ele esteve lá na Câmara, numa convocação que eu contribuí para convocar na Comissão da Agricultura, e eu perguntei a ele, ele não explicou com clareza, por que quando inaugurou-se o estádio aqui de Brasília, nos Jogos Sul-Americanos, e que a presidente Dilma, inclusive, recebeu uma vaia, havia uma manifestação pacífica programada e houve. Mas essa manifestação... Copa das Confederações, melhor dizendo. Jogo contra o Japão. Isto. E naquela ocasião, essa manifestação foi, como as outras que ocorreram em junho, programadas pelas redes sociais, mas manifestação pacífica. Houve ali a primeira ação de vandalismo. E por incrível que pareça, essa primeira ação de vandalismo para confundir a opinião pública já era premeditado para confundir a opinião pública. Ou seja, quem está insatisfeito com o governo, quem quer reivindicar direitos, e não é só contra o governo do PT, às vezes fazem isso com relação a governos estaduais ou municipais, é a liberdade na democracia. Claro. Mas faz pacificamente, sem usar máscara, porque quem quer reivindicar saúde, educação, não precisa usar máscara. Mas naquele primeiro momento, e eu só me lembrei disso porque você lembrou que o Gilberto Carvalho estava lá apoiando esse tipo de movimento que foi tentar invadir o Supremo, ele não soube nos responder com clareza, e até hoje abafaram isso, que naquele dia, quando se inaugurou o estádio, que havia um movimento pacífico, um grupo de pessoas para fazer vandalismo, para tumultuar, para complicar a vida de todos que ali queriam ir, contrataram um caminhão de maneira premeditada, porque contrataram, levaram pneus ali para o eixo monumental, próximo ao estádio, e começaram a queimar pneus num ato que provocaria um tumulto ou causaria a impressão de que quem estava ali para manifestar eram vândalos. Quando a polícia do Distrito Federal, por sinal o Distrito Federal também é governado pelo PT, e portanto a polícia, e eu acredito que a polícia não pode estar vinculada a partido nenhum, foi ali fazer uma operação para ver quem estava promovendo o vandalismo, se depara com pessoas ligadas ao gabinete do ministro Gilberto Carvalho. Está na ocorrência policial. É verdade. E tentaram, nunca ninguém quis dar uma explicação para isso. Né? Agora já começam a descobrir que tem gente sendo paga para fazer vandalismo, né? Para poder desqualificar os movimentos legítimos do povo brasileiro, que já não aguenta mais tanta disfarçatez dos governos. Tem uma coisa interessante aqui no Twitter, um internauta informa, ele se intitula Pedra nos Rins. Ele diz assim, Gilberto Carvalho acabou de dizer no JN que o governo vai continuar ajudando o MST através da Caixa Econômica e do BNDES. A verdade é que o Brasil precisa de acordar para isso. Pessoas como Gilberto Carvalho, a estrutura do PT que está aí, a própria presidente Dilma, eles se apossaram da estrutura de governo como se fossem os donos do Brasil. E eles usam de todos os mecanismos para enganar as pessoas. E eles pegam siglas, como o MST, para passar a ideia de que são movimentos sociais, suprapartidários, aparelharam a estrutura, uma boa parte da estrutura sindical do Brasil a serviço do PT, aparelharam o movimento. E olha que movimento de trabalhador sem terra ou sem trabalho, ou que precisa da dignidade humana, né, que a própria Constituição prevê e que muitas das vezes o trabalhador não tem, é respeitado por todos nós. Só que esse tipo de movimento que o Gilberto Carvalho está se referindo, são aparelhados para servir ao interesse do PT. Assim como ele tem incentivado invasão de propriedades através da estrutura da FUNAI, né, incentivando pessoas a invadir propriedades produtivas. Ora, essa linha, ela ganha determinados apelos populares de pessoas que não param para refletir sobre o assunto. Mas isso vai cair por terra, porque o povo brasileiro não aguenta mais ser tão enganado. Dizer que é razoável que a Caixa Econômica, que o BNDES, que o dinheiro do imposto do povo brasileiro financie pessoa para vir a Brasília, para invadir o Supremo. Ora, os prefeitos, quando vêm a Brasília, têm dificuldades. Os demais movimentos sociais, os servidores públicos, os profissionais de saúde, quem luta por educação, têm dificuldades, se organizam de maneira voluntariosa, e agora ele dizer
que vai continuar financiando, é um deboche Deputado, contra o povo brasileiro. Eu tenho uma pergunta na questão desse financiamento. Será que, na verdade, o governo... Porque fica a dúvida, para mim, pelo menos não sei para o telespectador, fica a dúvida por que o governo financiaria movimentos sociais para protestarem contra o próprio governo. Por exemplo, o caso dos pneus, no dia da inauguração do estádio, realmente tinha gente ligada ao gabinete do ministro. Agora o MST, vai todo mundo correndo para derrubar a grade em frente ao Palácio Planalto. Não seria, ao contrário, seria assim, o MST fez um grande acampamento aqui em Brasília, um movimento nacional, um encontro nacional cristão, e de repente a turma saiu para protestar. Será que o governo não perdeu o controle desses movimentos? Não, olha, algumas pessoas no governo, e o Gilberto Carvalho é mestre nisso, é um grande articulista, eles fazem isso de forma muito planejada. Ou financia para não perder o controle. Não é só financia para não perder o controle. Veja bem, no caso dos movimentos sociais, ele usa essa argumentação, mas traz pessoas que já vêm premeditadamente para ir protestar contra o Supremo e dar guarida a uma tese do PT. Uma tese absurda de que foi uma injustiça prender o Sr. Zé Dirceu, que foi um absurdo prender os mensaleiros, só porque eles são petistas, né? Eles acham que se a justiça condena um petista, a justiça não vale nada. Você tem que fechar o Supremo, destruir o Supremo. E, na verdade, quando fizeram a queima dos pneus, o que eles queriam? Nas redes sociais, todos já sabiam que haveria uma manifestação. Já havia essa clareza, e não foi a primeira manifestação daquele período de junho. Já havia ocorrido outras no Rio e em São Paulo. Para desqualificar as manifestações, passar a ideia de que aquilo é fruto de vândalos, pagam pessoas para ir lá para o meio da manifestação e dizer... Eu não entendo como é que isso pode servir para o MST. Na verdade, no caso do MST, né, a gente percebe claramente um conluio com o governo. Não é só neste episódio, são em vários episódios em que o governo é conivente com esse tipo. O PT tem uma vocação de estimular conflito. Ele não tem nem vocação nem desejo de resolver conflitos. Se o PT quisesse resolver conflito, ele teria feito reforma agrária, que o Brasil realmente precisa, para dar direito a todos de terem acesso à terra, trabalhar, produzir. Esses 650 mil aí já comprava uma já fazenda. Ajudaria alguma coisa, né? Então, ele não quer resolver conflito, ele quer se perpetuar no poder. O PT, de fato, hoje, deixa de ter um projeto para o Brasil, não está preocupado com reforma agrária, não está preocupado com resolver as questões graves da saúde, da educação, tem um projeto de poder, quer se perpetuar no poder. Basta você ver as alianças que o PT fez, né? O PT que tanto criticou o Maluf, é um aliado direto do Maluf. Mas algumas alianças estão fazendo água, né? Por exemplo, o MDB está insatisfeito. A informação que se tinha hoje é que, inclusive, o líder teria autorizado a sua bancada a assinar a CPI da Petrobras. A verdade é que o governo ele está tentando enganar a todos, mas pode enganar a todos por algum tempo, mas enganar a todos por muito tempo, por tempo indefinido, ele não vai conseguir. Então, hoje, não só nós, que somos, de fato, oposição, porque entendemos que esse projeto do PT já faz mal ao Brasil, já traz prejuízos graves e está aí saltando aos olhos na economia. Não é só o problema da Petrobras, que é um patrimônio de todos os brasileiros, que vive o pior momento da sua história, né? Cresceu um pouco em alguns aspectos, sim, mas na maioria cresceu foi a dívida, que já passa da cifra de 200 bilhões, quer dizer, é uma das empresas mais endividadas do mundo, colocando em risco, mas inclusive, sua liquidez. Cresceu, né? Pelo menos eles anunciaram um crescimento de 11%. O lucro deste ano é a metade... de 2013 em relação a 2012. É a metade do prejuízo que ela teve no ano passado, em valores nominais de ação. Agora, ela teve um prejuízo da ordem de 40 bilhões. Não é um contrassenso o valor da ação cair tanto ao mesmo tempo, ao passo que a empresa teve lucro? Ou seja, como é que você explica isso? É o conjunto da obra que derruba a ação? Porque na verdade, uma empresa, parece, né, meio contraditório. Uma empresa tão grande como a Petrobras, se ela não tiver um mínimo de lucro, inclusive para sustentar a sua capacidade de investimento, é uma temeridade, porque uma empresa daquele porte, se parar de investir, ela desmorona. E, aliás, a própria Petrobras anunciou que vai reduzir os seus investimentos para este ano, para o próximo ano, em mais de 6%. Quer dizer, o investimento previsto vai reduzir, porque ela não tem capacidade de sustentar o investimento para se manter no mercado. Por que se espera que ela dê lucro? Porque ela tem um volume de capital, né, de ativos
que requer esse lucro para sua autossustentação e para sustentar os seus investidores. Até porque ela teve muito prejuízo agora recente. Mas o maior problema deste lucro que ela anunciou, e que aí, por que as bolsas despencaram hoje? O lucro foi anunciado hoje e hoje mesmo caiu as ações. Mostra que é um governo que não merece confiança, porque ele maqueia, ele quer mentir descaradamente. Ou seja, o lucro que a Petrobras anunciou, ele traz venda de ativos, ou seja, você está vendendo o próprio patrimônio para dizer que está dando resultado positivo. Então, uma boa parte do lucro anunciado foi venda de ativos, de patrimônio da Petrobras. Tem uma parte também de maquiagem contábil, embora ela seja permitida na legislação, que é em razão do endividamento que ela teve, que cresceu muito no ano passado, ela alongou o perfil do juro, né, que deveria ser inserido ali no seu custo para um período muito longo. Então, ela diluiu um custo que poderia estar no balanço se ela tivesse superavitária, se ela tivesse realmente com um desempenho bom, ela provavelmente lançaria, inclusive, todo esse juro para não apresentar um lucro muito inflado. Mas ela diluiu isso ao longo do tempo. Então, na verdade, tem uma certa maquiagem. Agora, o problema mais sério da Petrobras não é só esse, ela afeta a economia brasileira, que perde credibilidade, porque ela está tendo constantemente um déficit na balança comercial da própria Petrobras, ou seja, ela está prejudicando a balança comercial brasileira na medida que ela importa mais do que exporta. Ela hoje é uma grande importadora de gasolina e de óleo diesel. A Petrobras importa gasolina por X e vende por X menos Y, ou seja, ela tem prejuízo nessa operação. E por que ela tem prejuízo? Para maquiar a inflação. O governo está preocupado em enganar o povo brasileiro, porque ele está criando uma bomba relógio. Isso já aconteceu no passado, lá com aqueles planos que não deram certo, plano Bresser, plano Collor, foram enganando e depois a coisa sai do controle. E essa é a minha preocupação maior e é a preocupação de toda pessoa séria, que não pode ver um país ser governado com esse viés eleitoreiro, com esse viés ideológico. Nós podemos ter aí uma volta da inflação, porque o governo está retendo o preço da gasolina, prejudica com isso a indústria sucroalcooleira brasileira, que está aí na falência. Vai ter que aumentar esse ano, né, a gasolina? Não, na verdade tinha que ter aumentado gradativamente e para isso não impactar na inflação, teria que ter tido mais controle dos gastos públicos. Está lá na Câmara, projeto em regime de urgência para criar mais cargo comissionado no Ministério da Cultura. Ou seja, o governo não para de gastar e gastar mal o dinheiro do povo. Veio o ministro Gilberto Carvalho e falou, olha, nós vamos continuar financiando o Sem Terra para vir fazer baderna em Brasília. Né? A Petrobras tem dinheiro para dar para eles. E com isso, vai maquiando os balanços e nós corremos o risco de voltar a ter uma inflação, colocar por terra o Plano Real, que está fazendo 20 anos, que foi um trabalho sério do presidente Fernando Henrique, que organizou a economia do Brasil, que deixou sim uma herança boa, que ainda bem que logo no início o PT não destruiu, foi a única coisa boa, de concreto mesmo, que ele fez logo no primeiro momento. Os internautas que o Gilberto Carvalho disse que faz parte do jogo democrático essa manifestação contra o governo. Agora, aqui tem uma outra pergunta aqui sobre um outro tema. O Pedro nos Rins quer saber sobre a iminência da criação do blocão na Câmara dos Deputados por conta da insatisfação com o governo. Como é que o senhor vê a criação desse blocão? Olha, nós temos que separar... Primeiro seria bom o senhor explicar para o nosso internauta o que é o blocão. Na verdade, nós temos na Câmara Federal a oposição que entende que já chegou a hora de mudar, a oposição que vem denunciando essas irregularidades, da qual eu faço parte, como deputado pelo PSDB, o Democrata, o PPS, o Solidariedade, recém-criado, e temos aqueles partidos que são da base do governo, e dentre eles alguns que já se mostram extremamente insatisfeitos com o governo. Não é novidade que nós temos dissidências nesses partidos, no próprio PMDB e em vários outros partidos da base do governo. Agora, recentemente, 7 partidos da base do governo, o PMDB, que é o maior deles, aliados a outros, como o PR e outros partidos, se uniram num chamado blocão e se intitularam independentes. E começam a, inclusive, dialogar conosco, da oposição, algumas pautas.
se libertando um pouco desse jugo do governo de fazer rolo compressor, de dizer, ó, a pauta é essa, vamos votar e pronto, acabou. Então, este episódio, por exemplo, em que nós da oposição, eu assinei, o líder do PSDB, do Democratas, do PPS, Solidariedade, assinaram comigo um requerimento para criar uma comissão e fazer uma investigação sobre a denúncia de corrupção na Petrobras. O PMDB e os demais partidos que formam esse bloco independente se solidarizaram conosco. O PT e o líder do governo é que obstruiu, usou dos artifícios regimentais para esvaziar a sessão, porque nós tivemos número de votos, inclusive votamos, e na hora me parece que tínhamos 350 deputados presentes, nós tivemos 80 votos contra e mais de 250 votos a favor, alguma coisa assim, mostrando ali uma vontade de fazer essa investigação na Petrobras. Como o governo dispunha de um instrumento no regimento interno para impedir que a votação fosse concluída, ele usou esse instrumento e esvaziou a sessão. Mas isso começa a sinalizar, respondendo para o ouvinte, de que a democracia ainda está sobrevivendo a esse processo do PT de tentar cooptar o Congresso Nacional, de querer calar o Congresso Nacional. Nós ainda temos chances de sobreviver, vamos dizer assim. E o principal instrumento da democracia é a eleição. O senhor A acredita minha ainda... esperança, e eu acho que todas as pessoas que querem mudanças pacíficas, ordeiras, é a eleição. E esse é o caminho que eu espero possa nos levar realmente a mudanças. Nós temos 2 minutinhos ainda para encerrar esse bloco. Como nós falamos muito da Petrobras aqui, que é um assunto muito importante, e desses vários problemas dela, o Eduardo Cunha, que é um deputado muito influente, líder do PMDB, chegou a propor uma CPI da Petrobras tempos atrás aí. E ele tem uma bancada grande, não conseguiu. O senhor é líder da minoria que tem 140 deputados, ainda também não conseguiu. Há uma mão invisível e forte ali barrando. Agora, assim, há um problema grande na Petrobras e eu gostaria de saber o seguinte, de todos esses problemas, se tiver que ter uma CPI, se eles vão olhar para trás também, tem a questão da refinaria de Pasadena, só para frente. Tem essa questão da propina aí de aluguel de navio. Na verdade, eu acho que nós E o MP, precisamos... por que o Ministério Público não entra? Nós já encaminhamos também essas denúncias ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República. Entendemos que é dever do Ministério Público investigar. Agora, é preciso deixar claro uma coisa. Eu acho que todos nós, mas eu posso aqui falar pela oposição de uma maneira muito clara. Nós queremos preservar a Petrobras. Nós queremos solucionar esses problemas. Nós não queremos fazer a oposição que o PT já fez no passado, de quanto pior, melhor. Nós achamos que o Brasil tem solução e nós fazemos oposição ao governo que está aí e não oposição ao Brasil. Então nós entendemos, por exemplo, que se abrirmos uma comissão externa, investigarmos, apurarmos e punir quem estiver cometendo erro e criarmos as condições para que a Petrobras cumpra a sua missão no Brasil, ela que é um patrimônio de todos nós, e melhore, é o que nós queremos. Nós não queremos fazer da Petrobras um barril de pólvora e colocar em risco um patrimônio que é de todos nós brasileiros. Agora, não pode também o governo do PT achar que a Petrobras é propriedade dele, que vai ficar financiando baderna, que vai virar um antro de corrupção e joga para debaixo do tapete, e as ações despencando e eles dizendo que está tudo bem. Não está tudo bem. Bom, deputado, o senhor falou de eleição, nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o líder da minoria, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Você pode mandar as suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o meu Twitter, que aparece aí na sua telinha. Voltamos já.
Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o líder da minoria, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Você pode mandar as suas perguntas para a 0 Operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Deputado, o senhor, estávamos falando de eleição no primeiro bloco, mas como vai ser enfrentar uma presidente que tem o Bolsa Família e as pesquisas hoje apontam a perspectiva de vitória dela ainda no primeiro turno? O senhor acha que o que a oposição vai fazer para tentar romper esse favoritismo da presidente Dilma? Deputado, só complementando a pergunta da Denise, vem a calhar a pergunta do Álvaro Silva de Cabreúva, São Paulo. Ele diz justamente isso sobre o Bolsa Família, e para ele é um programa eleitoreiro. No caso, se o PT perder a eleição deste ano, se o PSDB vai manter o programa. Olha, primeiro é preciso deixar claro que se nós olharmos para a história, e é importante nessas análises, embora cada eleição é uma eleição, mas existem alguns fatores que são muito claros nas eleições. Uma das coisas mais frequentes é que quem se apresenta antes do início do pleito eleitoral como grande favorito, nem sempre ganha as eleições. Isso aconteceu com o próprio Lula, surpreendendo ganhando as eleições. A Dilma é uma demonstração clara disso. No primeiro momento, o próprio Zé Serra estava na frente. E outra coisa, existem indicativos muito fortes de que toda vez que você começa a ter uma onda de insatisfação da população com determinados fatores que são essenciais na vida de cada cidadão, e aquela insatisfação tem uma relação com o governo, isto significa que a população quer mudança. Se você hoje fizer pesquisas, e elas estão aí provando o que eu vou dizer, você vai ver que mais de 60% da população está insatisfeita com a saúde que é oferecida na área pública. E não é com a saúde da prefeitura ou do estado, é no conjunto da obra, porque isso não está restrito a um local. Se você fizer essa pergunta aqui no Distrito Federal, ou lá no Rio Grande do Sul, que é governado pelo PT, ou em Minas, que é governado pelo PSDB, pelo meu partido, ou em São Paulo, ou no Amazonas, você vai encontrar a mesma resposta: insatisfação. O governo não enfrentou esse problema. E o governo federal tem uma dívida maior nesse caso, porque o governo federal se recusou a ampliar os seus investimentos em saúde pública. Os governos municipais e estaduais ampliaram, e o governo federal não. Ele tenta maquiar a coisa. A segurança pública é outro problema gritante no Brasil inteiro e que também tem uma relação direta com o governo federal. Um dos principais fatores da violência e da criminalidade no Brasil está ligado às drogas. E a droga é um crime federal. E o governo federal, sabe quanto investe? 0,8% do orçamento em segurança pública. Os estados e os municípios investem o maior volume de recursos. Então, esse conjunto de fatores que faz com que o cidadão esteja insatisfeito favorece a mudança. Não significa que é um jogo fácil, mas favorece e cria uma possibilidade concreta de que tenhamos mudança. Os outros fatores, que a economia começa a cambalear, o ministro Manteiga disse, o país está claudicante, está mancando, não consegue desenvolver, deve ter um crescimento pífio de 1% esse ano. Então, esses fatores vão afetar a vida do cidadão, a inflação começando a dar sinais novamente de voltar, o PT não mostra vocação para fazer as reformas que precisam ser feitas. Foi contra o Plano Real, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e não enfrentou nenhuma das reformas que precisavam de ser feitas. Então, esse projeto que o PSDB construiu de economia estável começa a desandar. O governo que está aí não mostra firmeza para resolver. Então, há um ambiente, sim, para enfrentar a presidente Dilma. Agora, ela leva vantagem. Qual a vantagem? Vamos pegar um exemplo elementar. Todos os dias, em todos os veículos de comunicação do país, ela, por ser presidente, e é até natural isso, ela aparece e aparece numa notícia sempre positiva, porque ela é cercada de toda uma estrutura de comunicação. Então você pode ter um debate comigo, que sou da oposição, que fala uma série de coisas. Pode ter uma notícia dando conta de corrupção na Petrobras, ou uma notícia dando conta de problemas nesse ou naquele ministério, mas na hora que aparece a presidente, só aparece para falar coisa boa. Quando ela não ocupa a rede nacional de televisão. Quando falta notícia, repetem o Twitter dela, fazendo alguma menção de solidariedade. Você acha que a imprensa está sendo complacente com a presidente? Olha, o PT tem mania até de dizer
que essa imprensa é uma elite. Eu não acho assim. Eu acho que uma das coisas boas que nós temos no Brasil é que a imprensa no Brasil, ela é uma dos principais pilares da nossa democracia. Claro que tem imprensa e imprensa, como políticos e políticos. Mas a verdade é que nós temos que respeitar e valorizar a imprensa livre. Eu queria voltar à Mas pergunta... ela é a presidente da República, e a presidente da República aparece muito mais do que o Eduardo Campos ou do que o Aécio. Né? O Álvaro de Cabreúva, queria voltar à pergunta dele. Se o PSDB ganhar a eleição, vai manter o Bolsa Família? Olha, bem lembrado, Álvaro. Primeiro eu queria lembrar, ontem eu ouvi do presidente Fernando Henrique, ele relembrando a luta que foi para implantar o Plano Real, relembrando que ele tentou convencer o próprio Lula e o Zé Dirceu de que era bom para o país, né, de que eles poderiam estar governando o país ali no momento seguinte, mas infelizmente não teve êxito. Naquela época, o presidente Fernando Henrique relembrou que uma vez implantado o Plano Real, uma das grandes preocupações do seu governo, e era a preocupação de Dona Ruth Cardoso, foi implantar os programas sociais. Foi o PSDB mesmo, não é eu estou falando, é só olhar a história. Não é? O que nasceu ali naquele momento, que eram o Bolsa Escola, que era o Vale Gás, que era o Bolsa... nutrição para as mães, enfim. Haviam várias bolsas para as camadas mais pobres, dirigidas para a educação, para a maternidade, para famílias com grau de pobreza extrema. E o governo do PT reuniu num único programa, centralizou todo o cadastro e deu o nome de Bolsa Família. Então o PSDB criou esses programas. E é óbvio que o PSDB tem este compromisso com as pessoas mais pobres, e isto não é apenas isso é feito em São Paulo no governo de Alckmin, é feito em várias ações do PSDB e foi feito quando nós estávamos governando o Brasil. Só que o PSDB tem uma preocupação, o Aécio disse isso há poucos dias. Nós temos insistido que você não pode criar no país a cultura do assistencialismo como sendo a única solução que o governo pode oferecer. O PSDB tem um compromisso de manter, sim, a pessoa está em situação de miséria ou em situação de grandes carências, ele tem que ter um amparo do governo, tem que ter a Bolsa Família, mas tem que ter a perspectiva de resolver o seu problema. Tem que ter o estímulo para ele se qualificar e para ele ter um emprego. E mais do que isso, sair do Bolsa Família. Sair do Bolsa Família. E o Aécio apresentou uma proposta interessante, porque a gente está começando a ver o seguinte, a pessoa às vezes está até deprimida, de tão ruim que está a vida dela. Começa a receber o Bolsa Família e ela, de certa forma, pode correr o risco de acomodar. E até pensar o seguinte, olha, se eu for tentar um trabalho, eu perco o Bolsa Família e esse trabalho pode não dar certo. E alguns se acomodam dessa forma. Né? Nós temos que criar mecanismo para a pessoa não se acomodar, para que ela receba o Bolsa Família, receba a qualificação para ter um emprego e tenha a garantia de que, ao iniciar o trabalho, não corte automaticamente o Bolsa Família. Vocês manteriam, o governo do PSDB manteria, Tem que se manter esse Bolsa Família até que ela possa ter o mínimo de segurança no trabalho e organizar a vida dela. Isso é uma maneira de você estimular a pessoa a buscar a saída. Só acho que se dar a mão para que ela... Se o governo estipulasse o prazo. Se o governo estipulasse o prazo, até esse prazo aqui você tem o Bolsa Família, depois você vira. E aí, como é que fica? Olha, eu não sei se pode ser uma medida nesse nível, porque às vezes não depende só da pessoa. Às vezes ela está numa localidade mas país, a pessoa que já começou a trabalhar e tem um prazo. Não, claro. A pessoa que já começou a trabalhar tem um prazo. Isso é óbvio. A pessoa que começar a trabalhar... Porque hoje é o seguinte, arrumou um trabalho, perde o Bolsa Família. E há já alguns indicadores de que tem pessoas que começam a se acomodar, além da fraude, né? Isso é outra coisa terrível. Nós temos aí indicativos de que tem figuras que exercem cargos públicos e fraudam o programa. Então nós precisamos de tratar com seriedade, com respeito ao mais pobre. Não é fazer desse programa um instrumento de exploração da pobreza. Deputado. Isso é coisa dos coronéis, daquelas ditaduras da República Antiga. Não é? Você é pobre e depende do governo, então você vai votar sempre com o governo e em quem o governo mandar. Não, você é um cidadão. E isso é um direito seu. Você vota em quem você quiser, porque nós queremos que você possa ser uma pessoa livre e que possa se promover. Então, esse tratamento, que é um tratamento cristão, hoje... não pode, isso que está se fazendo com o pobre, um governo fazer isso com o pobre é uma covardia, né? Querer explorar a pobreza dele para se perpetuar no poder.
O Bolsa Família não pode ser instrumento eleitoral de nenhum partido. O PSDB tem o compromisso de mantê-lo, mas melhorar esse programa, e é possível melhorar. Desculpa te interromper, eu tenho algumas perguntas a Denise também, mas eu gostaria de entrar no assunto mais político hoje, porque tem a ver com a eleição também. O STF hoje teve um embate muito duro, novamente, entre o ministro Joaquim Barbosa, o presidente da Corte, o ministro Barroso, por causa dos embargos infringentes na questão da formação de quadrilha dos mensaleiros presos. Isso é uma questão. O senhor acredita que eles vão se livrar da formação de quadrilha? E, engatando a pergunta, o deputado federal Eduardo Azeredo, que é do seu partido, PSDB, por causa do problema do chamado mensalão tucano e mineiro, lá de 98, renunciou ao mandato. O senhor acredita que ele vai ser ainda julgado pela corte aqui ou o processo vai voltar para Minas? Vamos tentar respondê-la de forma clara para que todos compreendam, primeiro, o que se trata e qual a minha opinião sobre isso. Primeiro, meu respeito ao Supremo, qualquer que seja a decisão dele. Se você deixar de respeitar o Supremo, você deixou de respeitar toda a estrutura judiciária e deixou de respeitar a democracia. Então, o Supremo deve ser respeitado e, obviamente, deve ser sempre um Supremo independente. Aliás, me preocupa. Por isso que na democracia se pressupõe alternância de poder. No Brasil, em última instância, é o presidente da República que indica ministro do Supremo. Se de repente você começar a fazer disso aqui um feudo de um partido só eternamente, eu não sei se daqui a pouco o Supremo vai ser o Supremo independente, apartidário que nós precisamos de ter. Mas eu creio que hoje ele é um Supremo independente. Portanto, espero que o Supremo mantenha a seriedade no julgamento, né, do mensalão, que é o processo histórico, que é importante para aperfeiçoar a democracia no Brasil, para tirar de vez essa ideia da impunidade e que condenou aí várias pessoas. Não foi assim apenas os petistas, foram deputados do PT, deputados de outros partidos aliados do PT e também banqueiros que estão na cadeia. E no meu entendimento, eu não sou um jurista, né? A tese defendida pela Procuradoria-Geral da República e acolhida pela maioria do Supremo de que houve formação de quadrilha, ela tem um embasamento muito claro no fato de que isso foi algo que uma pessoa sozinha jamais seria capaz de operar. Aquilo foi uma estrutura que funcionou de maneira sincronizada, lesando os cofres públicos, e aí é curioso você ter gente que ainda fica tentando tapar o sol com a peneira como se esse povo não fosse bandido. Né? Fica querendo tratar como herói, fazendo gestos de bravata. Um deputado agora ofendeu o presidente do Supremo numa sessão solene da Câmara. Né? Então, isso é desagradável e é algo que deve ser condenado, porque o Supremo cumpriu o seu dever. E no caso do Eduardo Condenou Azeredo? Pessoas que cometeram crime e que tiveram tempo de se defender. Eduardo Azeredo. É uma situação absolutamente diferente, mas que tem que ser julgado, e a decisão que o Supremo tomar, nós do partido já deixamos claro que respeitaremos, e ele próprio já disse que confia na justiça e respeitará a decisão da justiça, não sairá por aí fazendo campanha contra o Supremo. Mas por que eu digo que é diferente? E qualquer pessoa, pode ser do PT ou de qualquer partido, se tiver a seriedade, a isenção de pelo menos conhecer os dois processos, vai ver que são totalmente diferentes. Primeiro, que são diferentes. Não houve em Minas Gerais, eu não era deputado à época quando isso ocorreu lá atrás, numa campanha de reeleição do então governador Eduardo Azeredo, em 1996, se não me falha a memória, eu era prefeito, 1998, eu era prefeito de Divinópolis, eu não tinha nenhuma relação direta com o governo do Estado e não acompanhei, vinha conhecer esses fatos pelos jornais, depois em que houve a acusação de que durante a campanha do governador Azeredo à reeleição, já existia em Minas esta empresa do Marcos Valério. E essa empresa foi contratada e prestou serviços ao governo do Estado. E houve a acusação de que empresas do governo do Estado teria patrocinado eventos que ocorreram lá em Minas Gerais, e esse patrocínio teria sido superfaturado. Eu estou contando exatamente o que está lá nos autos. E esses patrocínios superfaturados teriam motivado essa empresa, porque tudo que faz com superfaturamento tem corrupção, tem alguma coisa errada e tem que ser investigado. Esse superfaturamento, segundo o que está lá nos autos, teria motivado a doação de dinheiro para a campanha de Eduardo Azeredo. Pois bem, o Eduardo Azeredo, com quem eu convivo, que é uma pessoa séria, eu dou esse testemunho porque convivo, pessoa séria, íntegra, correta, cujo patrimônio nunca teve variação significativa, que aliás perdeu aquela eleição. Ele era governador do Estado,
E ao ser candidato à reeleição, havia uma equipe coordenando a sua campanha. Se houve alguma doação para a campanha, com certeza um candidato a governador não tem condição de estar ali acompanhando se houve ou se não houve doação. E se essas empresas públicas cometeram alguma irregularidade, deve ser investigado e deve ser punido. Agora, imagine o governador de um estado que tem 20 milhões de habitantes, se ele vai estar lá acompanhando cada ação de cada dirigente de uma empresa pública. Por isso ele se comparou ao presidente Lula, então? O Lula Eu ouvi dele. Neste aspecto, eu não acho que são situações semelhantes e nem acho que a comparação é feliz. Mas nesse aspecto ele quis dizer, olha, o presidente Lula, ele pode ter lá as suas responsabilidades numa ou outra situação, agora dizer que ele é responsável por cada decisão de cada ministro, por cada ato que ocorreu, é o mesmo que dizer, por exemplo, agora, que se houver corrupção na Petrobras, a presidente Dilma é que deve ir para a cadeia. Né? Eu não iria cometer essa irresponsabilidade aqui. Aliás, já houve vários casos de corrupção no governo Dilma, que ficou comprovado, ela exonerou ministros, e nem por isso nós saímos por aí dizendo que a Dilma tinha que ir para a cadeia porque descobriu que algum ministro ou que alguma área do governo estava envolvida em corrupção. Então, se houve falhas lá no governo de Minas, elas precisam ser apuradas e devem ser punidas. Por que não é mensalão? Porque mensalão, que se caracterizou em Brasília, era o fato de se pagar periodicamente, durante as votações, a vários deputados para manter um sistema. Em Minas não tem nenhum deputado, não tem nada a ver com a Assembleia, não tem rotina. Foi uma campanha eleitoral que há acusação de que tenha sido objeto de repasse de recursos e que aí tem que ser investigado, e é crime também, né? E tem que ser punido, mas não é mensalão. Por que não é do PSDB, como insistem em dizer? Quem são as pessoas que exercem ou exerceram atividade pública que estão envolvidas? O Eduardo Azeredo, que está sendo acusado porque ele era o governador. Não tem absolutamente nenhuma prova contra ele, nada que diga você que autorizou a patrocinar ou você recebeu esse dinheiro ou qualquer coisa assim. Tentaram incriminá-lo com um recibo falso, que já ficou provado que era falso. Então vê que foi uma armação também, tentando prejudicá-lo por ele ser uma figura notória. Pois bem, além do Azeredo, quem mais está envolvido, que está processado e que é político? O Clésio Andrade, que é do PMDB, da base do governo do PT. E o outro é o Valfrido Marisguia, que já tinha sido vice-governador em Minas, que foi ministro do presidente Lula e que, pelo que eu saiba, está no PSB hoje. Mas o Clésio foi vice do Aécio Neves também. Foi vice-governador. E ele o Clésio Andrade foi... Ele foi vice no primeiro governo do Aécio Neves. Ele foi vice-governador de Minas, exatamente. E ele foi processado depois disso. Não teve, até hoje, uma solução para esse caso. Mas o que eu estou dizendo é justamente, ele não é do PSDB. Aí a tentativa era o seguinte, tem um mensalão do PT aqui, vamos batizar de mensalão lá de Minas, para a gente confundir a opinião pública e dizer, é tudo igual, é tudo bandido. É diferente. Ora, não é por aí. Se a gente for nivelar por baixo, aí o Brasil é que vai perder. O que eu, em síntese, respondo a esse ouvinte? Eu acho que o Supremo deve tomar a decisão soberana, avaliar algo que possa valer para todos os casos, não pode um dia, porque é um partido político que tem uma posição, outro dia tem que ser independente, imparcial, e o que o Supremo decidir, nós saberemos respeitar. Não vamos para lá fazer protesto na porta, não vamos para lá desestabilizar o Supremo, porque ele é pilar da democracia. Tem uma série de perguntas aqui no Twitter, eu queria entrar um pouquinho na questão da Copa do Mundo. Minas também vai receber jogos da Copa de 2014, da Copa desse ano. Como é que as pessoas estão comentando aqui que o que se vê hoje são só os estádios, que a Copa não deixará mesmo algum legado para nós? Eu só vejo estádios, diz aqui o Pedra nos Rins, esse internauta que se intitula Pedra nos Rins. Olha, o codinome dele já nos faz sentir aí dor junto com ele, até de pensar nos erros, né, nos equívocos do governo com relação à Copa do Mundo. Na verdade, nós entendemos que o futebol é de fato uma paixão nacional, a gente deseja não só sucesso à nossa seleção, mas que o nosso país possa fazer bonito, mas fazer bonito não é algo que se possa fazer com dinheiro público, sem planejamento e da maneira que a gente está vendo no Brasil. Foram bilhões de reais aplicados em estádios, dinheiro público, e o pior, aquilo que precisaria de ser priorizado para que fique como patrimônio para o nosso povo, anda a passo de tartaruga,
não dependeria de Copa do Mundo para isso existir, que é a infraestrutura de aeroportos, por exemplo. Ora, não vai ser só na Copa do Mundo, os aeroportos no Brasil já estão todos congestionados, com um problema sério, daqui a pouco começa a afetar até a segurança e, infelizmente, o governo foi lento nisso. O governo ficou criticando o tempo todo que não podia fazer concessão, né? Porque, na verdade, o que o Fernando Henrique fez no passado, telefonia, o que foi? Foi concessão. Aeroporto, é concessão. Rodovia, é concessão. O PT criticou 10 anos para fazer atrasado e fazer mal feito. E o pior, os estádios, além de gastar o dinheiro do povo brasileiro, eles estão deixando de ser do povo brasileiro. Isso é uma constatação triste. Antes, ir em estádio era um programa que todo cidadão, e especialmente as classes mais humildes, tinham oportunidade de fazer. Hoje, a maioria dos jogos tem ingressos que passam de R$100. O cidadão brasileiro não dá conta de pagar esses ingressos caros. Na Copa do Mundo, então... A FIFA é um evento privado, A Copa do Mundo, então, aí é que a grande maioria da população brasileira está excluída do processo. Então, infelizmente, não houve planejamento, não houve discussão de nível de prioridade, né? O Brasil se lançou a isso lá com o Lula, fez uma festa lá na Europa, que a Copa do Mundo é nossa, vamos trazer para o Brasil, mas saúde no Brasil... ninguém reclamou. Não, a verdade é que não discutiu. Ninguém gritou, ninguém falou, esses dias alguém me perguntou... O Brasil estava em alta, Era o contrário, a gente ainda viu os estados brigando para sediar eventos da Copa. Se vai trazer para cá, é natural que um governador ou um prefeito queira levar para ali na expectativa de atrair divisas, de atrair turismo. Você acha que agora esse feitiço virou contra o feiticeiro? Eu acho que o problema maior é a falta de planejamento, de levar as coisas com a seriedade, com a responsabilidade que isso precisa. E olha que os Jogos Olímpicos estão aí para vir e que já vai no mesmo caminho, sem planejamento adequado, né? Poderia ter usado a iniciativa privada para ser parceira já há mais tempo, de uma maneira programada. E não é só na Copa do Mundo. Esse governo que está aí anunciou há mais de 10 anos que ia levar a água do São Francisco lá para o Nordeste. Já gastou mais de 6 bilhões de reais, as obras estão todas inacabadas, não chegou uma gota d'água lá no Nordeste. Não, chegou sim, deputado. Chegou alguma coisa chegou. A verdade, mas a grande maioria não. A verdade é que a grande maioria das obras estão se deteriorando. Isso é verdade, né? isso é a ferrovia Norte-Sul, a Norte-Sul não saiu, realmente. Não saiu. Agora o dinheiro se gastou, e muito. O trem-bala, que foi propagado aí como uma salvação do transporte, enquanto não se investe no metrô, na infraestrutura urbana. Eu levei um susto esses dias. Me disseram que já gastaram com projetos, Denise, é assustador, 1 bilhão só de com reais. Com projetos, e zero. Qual que é o benefício? Zero via zero. Então, é assustador o que esse governo é capaz de gastar mal e o resultado não ser compartilhado pela população. Então, no caso da Copa do Mundo, né, a gente torce para que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas quem precisaria de ganhar com esse processo todo é a qualidade de vida do cidadão. Está faltando dinheiro para a segurança, está faltando dinheiro para a saúde, está faltando responsabilidade na infraestrutura urbana, na priorização do metrô lá de Belo Horizonte, por exemplo, que não fizeram 1 metro linear sequer durante esses mais de 10 anos. E vão aí gastar fortuna com Copa do Mundo. Pedir licença ao senhor, Denise, ao telespectador, para o nosso último intervalo. Lembrando que ao responder a pergunta do Eduardo Azeredo, respondeu a pergunta também da Cristina Carla, lá de Cambuquira, Minas Gerais. Nós voltamos já com Black Blocs, com mais Copa, com eleições, 20 anos do Plano Real. Hoje, nosso convidado, Domingos Sávio, líder da minoria ali na Câmara dos Deputados. Ele é deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais. Voltamos já.
estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini entrevistamos hoje o deputado Domingos Sávio. Ele é líder da minoria na Câmara dos Deputados e é do PSDB de Minas Gerais. Deputado, por falar em Minas Gerais e PSDB, Dilma já tem o vice, que é Michel Temer. Eduardo Campos, Marina Silva. E Aécio Neves? Olha, Aécio vem da linha de Tancredo Neves, da boa política mineira, do diálogo, da construção do entendimento. E o Aécio tem consciência, estivemos com ele, com o Fernando Henrique ontem, num momento bonito, em que não só se resgatava, né, a memória, a importância do Plano Real, mas a preocupação que a gente tem hoje com os caminhos da economia do Brasil. E o Aécio fez um pronunciamento fantástico no Senado, que aumenta a nossa confiança na sua liderança. Mas ele disse por mais de uma vez, e o Fernando Henrique também disse, que o verdadeiro líder é aquele que tem a compreensão de que os processos de transformação se fazem com grupos. E o Aécio não se precipitaria nem em se colocar, como não fez isso, em se colocar à frente do processo de maneira precipitada. Primeiro, ele construiu um ambiente de unidade no PSDB. Muitos apostaram que José Serra sairia fora, que seria um adversário dele dentro de casa. Hoje é um ambiente de unidade absoluta. Eu estou ali dentro da bancada, os quase 50 deputados federais, os 8 governadores do PSDB, um ambiente de unidade absoluta em torno da liderança de Aécio Neves. E ele vem trabalhando uma ampliação desse processo, que é natural e é uma atitude madura, para que surja naturalmente aquele parceiro que represente, ou aquela parceira, que represente esse sentimento de grupo, esse sentimento de quem tem a consciência do momento político que nós estamos vivendo, que o Brasil precisa de uma mudança, mas uma mudança feita com responsabilidade, que a liderança se coloque não como o salvador da pátria, mas como alguém que tem um projeto para o Brasil. Ele vai estar andando o Brasil já a partir dos próximos, já está fazendo isso, e eu acho que vai vir naturalmente. Eu não ousaria apostar em nada agora, porque com certeza acho que ainda vai passar muita água debaixo da ponte até o perfil está definido? Olha, eu acho que está definido. Eu acho que está definido no seguinte sentido: é um grupo e o Aécio colocou em Minas, em prática, algo que ele vai ter oportunidade de mostrar para o Brasil, que é a gestão pela meritocracia, pela competência. O Aécio teve um grupo de partidos muito amplo em Minas que estão juntos lá agora, que vão dar sequência a um trabalho que o governador Anastasia continuou e que tende a ter sequência, porque o grupo está unido. E esse grupo, ele sempre aposta nas pessoas qualificadas para o lugar qualificado, sem fazer loteamento de cargo. Não é assim, que eu sou do partido tal, eu tenho direito a ser dono desse feudo. É isso que está destruindo o Brasil. Eu acho que o Aécio buscará alguém que comungue com ele esse sentimento, que está na hora do Brasil ter, sim, um grupo político que se reúna pensando no país, pensando na gestão por qualidade, e não ficar loteando o poder. Só acredita aí que pode aparecer uma vice-mulher? Por que não? Acho que é absolutamente natural. O Bravo. Barbosa é mineiro também, né? Um homem sério, um homem íntegro, e que eu sei que tem uma relação de muito respeito, de proximidade com Já houve convite do PSDB para ele? Olha, eu sei que eu já assisti a algumas conversas muito amistosas, né, assim, e eu sempre que tenho oportunidade de ouvir manifestações do Aécio a respeito do ministro, é de muita admiração e de muito respeito. Mas eu acho que nunca houve conversa de natureza partidária, até porque o ministro não tem mostrado muita abertura para essa discussão partidária, até porque ele continua sendo um magistrado, e um magistrado não pode tender partidariamente, né? Acho que enquanto o ministro exercer essa função, eu acho que não seria ético convidá-lo. O PSDB preocupa com a ética, é uma das bandeiras que motivou o nascimento do PSDB. Acho que convidar o ministro, enquanto ele está exercendo o cargo de ministro, para se aliar ou se filiar a um partido, é não compreender a missão importante que eles têm. Deputado, o PSDB tem uma grande base de apoio em Minas Gerais. Se eu não me engano, lá só o PCdoB e o PT são oposição na Assembleia Legislativa, no governo Anastasia. Agora, a coisa é bem diferente no plano nacional. O PSB já pegou o PPS para ele ali, o PPS que em outra hora já foi um bom aliado do PSDB. Não, isso tá. Agora o PV não sabe se lança candidato, mas também anda conversando muito com o Eduardo Campos. Parece que o Aécio está ficando ali, está sendo ofuscado pelo Eduardo Campos. Ele corre risco de ficar sem tempo de TV, não? Olha, isso é que me dá tranquilidade, sabe? Isso aí, nós mineiros
temos a tranquilidade da construção do entendimento. Veja bem, nós compreendemos e respeitamos a candidatura do governador Eduardo Campos como algo que faz bem para o Brasil, como faz bem a candidatura de Aécio. Nós representamos o desejo de ver esse país melhorar, mudar. E o Aécio não poderia começar esse projeto hostilizando alguém que está na mesma linha de trabalho. E da mesma forma, Eduardo Campos mostra essa grandeza. Por quê? Nós temos absoluta convicção que para derrotar este modelo que está aí, que não é mais um projeto de governo, mas é um projeto de poder, que se apoderou mesmo do Brasil e tem feito do Brasil um equipamento da estrutura partidária do PT, do próprio partido, nós não podemos ter a arrogância de achar que o PSDB ganha sozinho ou que o PSB ganha sozinho, imagino que não é o sentimento deles. Então, é uma eleição que deve se decidir em segundo turno, é uma eleição que para o primeiro turno as alianças ainda estão em fase de construção. Você falou no PPS, eu tenho lá uma relação fantástica com o Roberto Freire, com o Rubens Bueno, com toda a bancada do PPS na Câmara, e percebo claramente que o PPS também está analisando todo o cenário, está participando desse cenário. Deu alguns indicativos. Já anunciou que pretende apoiar Eduardo Campos? Não houve a formalização deste apoiamento, né? E, obviamente, todos os partidos só poderão também formalizar o apoiamento nas convenções partidárias que se darão em junho, nas vésperas já do início da campanha. Mas vai ter um evento agora em março, né, para lançar o Aécio, em Minas, em São Paulo? Há uma previsão, sim, há um calendário a ser seguido. Eu acho que vão ter atividades políticas, agora já está no calor da eleição. Nós tivemos um grande evento em Minas agora, há uma semana, quando se lançou a candidatura de Pimenta da Veiga pelo PSDB, com uma aliança ampla de cerca de 20 deputados. E o Aécio está começando a fazer isso em todo o Brasil, porque nós deveremos ter candidaturas ou do PSDB ou de partidos que vão estar marchando conosco e que serão também palanques para o Aécio em todos os estados da federação, ou em praticamente todos. E a candidatura de Aécio, ela vai se fortalecendo nesse processo. Acredito eu que agora, no mês de março, a gente já deva definir, mas não tem data certa. Em meio a esse calendário eleitoral tão antecipado, vai dar tempo de apurar essas questões que nós falamos no primeiro bloco da Petrobras e ainda uns outros temas, por exemplo, a questão dos apagões. Inclusive, o nosso internauta lembra que é complicado. O país sofreu vários apagões de energia, isso não está muito bem explicado ainda. A oposição pretende pressionar o governo para que isso seja... Olha, o pior apagão desse governo é o apagão, que eu diria até cívico, de não querer enxergar a realidade, de não querer debater com a sociedade brasileira os problemas que nós temos e de ficar camuflando, né, coisas graves. Nós hoje estamos com todas as termoelétricas operando, acabou de iniciar em Uruguaiana a operação de uma das termoelétricas que tem um dos custos mais altos do mundo. Tecnologia atrasada, custo só à base de petróleo, processos que realmente oneram no consumidor final. E isto é um problema que tem que ser debatido. O PT, no passado, usou as dificuldades que o presidente Fernando Henrique teve no final do seu último mandato, em que houve, sim, né, um processo de seca, como está havendo esse ano, de queda de capacidade geradora nos reservatórios do Brasil, e aquilo ali foi usado de uma maneira bombástica contra o presidente Fernando Henrique, contra o PSDB, contra o candidato Zé Serra naquela época, chamando de apagão dos tucanos. Nós não temos feito isso contra o PT, como eu volto a dizer, a gente não é contra o Brasil. Agora, é uma vergonha esse grupo que explorou tanto essa matéria contra nós do PSDB, já estão há quase 12 anos governando o Brasil, não investiu no setor elétrico. As últimas atitudes feitas no setor elétrico levaram a Eletrobras a também ter uma queda de mais de 50% no seu valor patrimonial, prejudicou empresas estatais do setor elétrico e empresas privadas no Brasil inteiro, tirou a capacidade de investimento dessas empresas e o Brasil corre um risco, sim, de apagão, mas não é só agora de faltar energia, que isso é grave. Corre o risco, e isso já é quase que consumado, de não ter capacidade, caso a gente supere as dificuldades da economia, que está indicando 1% de crescimento esse ano, se nós fôssemos crescer 2 ou 3, não teria energia para as indústrias que fossem ampliar, porque esse governo que está aí tenta tapar o sol com a peneira. Então, na verdade, eu acho difícil a gente conseguir, com o governo que está aí, solucionar problemas como esses antes da eleição.
É claro que nós não vamos ficar calados, nós temos que estar denunciando os problemas de corrupção, denunciando a incompetência do governo. Mas, efetivamente, né, nós sentimos que o prazo do governo do PT está vencido. Esse povo está de validade vencida. Olha, essa pergunta... Eles não tem tempo para resolver isso mais. Desculpe te interromper, tem a ver com um gancho, é um gancho. O Norivaldo Pedro da Silva pergunta se o senhor acredita que a Petrobras está em vias de privatização. Olha, é triste a gente constatar que esse governo, que tanto falou em defender o patrimônio dos brasileiros, não leva a sério, né, a gestão do patrimônio dos brasileiros. Eu não acho que é por aí. É pior, né? A Petrobras, que é um patrimônio dos brasileiros, ela realmente está, e aí não sou eu, é os mercados, a Bovespa hoje, mostrando que ela está em queda acentuada, né? E você não vai vender avião caindo. A privatização foi feita pela Dilma agora, com fogos de artifícios. Ela pegou e vendeu, né? Deu de graça. Ela pegou e vendeu o maior patrimônio, mais do que a Petrobras, vendeu o pré-sal. Agora o pior, ela vendeu e vai pagar com o dinheiro dos próprios brasileiros. Porque quem comprou boa parte do pré-sal foi a própria Petrobras, comprometendo ainda mais as suas finanças. Agora, boa parte disso vai para multinacionais. Então, vendeu o pré-sal para multinacionais, mas vai pagar com o dinheiro dos brasileiros. Vendeu o patrimônio, que é o pré-sal, né? Num leilão que seria assim, um terrorismo se fosse feito pelo PSDB. Não que eu estou dizendo que não tivesse que fazer esse leilão, só que fez mal feito, só teve um lance. Curiosamente que na comissão de orçamento, quando eu questionei isso, o Lobão filho do ministro Edson Lobão, disse que o Ministério sabia que as grandes petrolíferas americanas e inglesas não iam participar do leilão, porque não participaram. Foi um leilão sem lance. Foi um leilão de um lance só. Ágio mínimo. Com um deságio violento. Quer dizer, o pré-sal que se esperava vender por um valor, ele foi vendido muito abaixo do valor, com um grave prejuízo para o Brasil e vendido para a própria Petrobras. Então não vinga esse discurso de que o petróleo é nosso. Dessa vez não dá. O triste é que esse governo aí é tão incompetente que ele deu de graça boa parte do nosso patrimônio, que é o pré-sal, para multinacionais. Agora, o pior, muita gente não noticiou, mas a presidente Dilma publicou um decreto, e aí é uma coisa que eu quero investigar na comissão de orçamento, que praticamente não funciona, porque a base do governo, inclusive, não está dando quórum. A presidente Dilma publicou um decreto agora, recente, abrindo o capital do Banco do Brasil em até 30% para investidores internacionais. Não é só para privatizar no mercado interno, o Banco do Brasil tem capital aberto na Bolsa de Valores, mas abriu para o capital externo, né, as ações do Banco do Brasil, sem uma discussão com a sociedade brasileira. Isso sim é um caminho de privatização do Banco do Brasil, feito pelo PT, sem discutir com a sociedade brasileira. E para o capital externo, decreto da presidente da República, da presidente do PT, de arrepiar qualquer petista histórico. Então esse governo fala uma coisa, mas faz outra. Então nós não temos tempo hábil e nem é nosso poder, nós somos oposição. Como é que a gente vai conseguir corrigir os desmandos da Petrobras se o governo não nos deixa sequer cumprir o dever constitucional de fiscalizar a Petrobras? O petista não permite. Algum petista que está me assistindo deve estar indignado uma hora dessa, porque eles não gostam de ouvir a verdade. Né? Estão trazendo um prejuízo enorme ao Brasil. Olha, é duro dizer isso, mas o Brasil não aguenta esse ritmo por mais 4, 8 anos, não. Tem que haver mudança, é muito sério. É Petrobras sucumbindo, né? É as empresas do setor elétrico sucumbindo, é apagão, é corrupção aumentando, é 40 ministérios funcionando, é o empreguismo, quer dizer, uma forma de substituir o mensalão, é criar ministério para poder angariar apoio. Então é hora de mudar. Já vou passar para a Denise só para deixar o nosso abraço da mesa. Todos os telespectadores mandaram perguntas e são muitas, por falta de tempo, nem todas serão feitas, mas serão todas encaminhadas à assessoria do deputado Domingos Sávio. Nosso abraço para o Araújo, no Mato Grosso, Ricardo Barbosa, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Carlos Eduardo, lá de Lins, São Paulo, senhor Gouveia de Andradina, Valdemiro Trento de Santos, São Paulo,
Jefferson Parra, Orivaldo Trevisan, José Gildo, de Nova Marilândia, Mato Grosso, e Gabriel Amorim, de Embu das Artes, de São Paulo. Agora, o João Batista de Assis, de Conselheiro Lafayette, lá perto da sua terra, pergunta se o senhor não acredita que o PMDB está traindo os seus fundadores, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, em troca de cargos e apoio ao PT, que tem uma linha totalmente, segundo ele, de apoio a regimes totalitários como Cuba, Venezuela e outros. Olha, infelizmente, a gente vê com tristeza, e é por isso que tem uma boa parte do PMDB que está dissidente. Não cabe muito a mim fazer julgamento de outros partidos por uma questão ética, mas o próprio PMDB não está unido com esse governo do PT aí, que fica mandando nota de solidariedade à Venezuela, que está lá reprimindo, contribuindo para confrontos na rua, onde está morrendo estudante, prendendo o dirigente do partido de oposição. A gente sabe que o PMDB tem uma história bonita e tem valores como esses nomes que foram aí lembrados, de Ulisses, Franco Montoro, e com certeza, que depois foi fundador do PSDB, né, no caso do Franco Montoro, com certeza essa turma vai dar o grito aí, não vai ir pacificamente dizendo amém ao PT eternamente. Eu acho que muitas coisas ainda vão acontecer. Mas em Minas o PMDB está fechado com o PT, né? Olha, eu ouvi hoje mesmo um dos líderes do PMDB dizer que pretendem ter candidatura própria em Minas, que não se sentem bem apoiando o PT em Minas. Eu conheço a realidade lá do interior de Minas, lá de Coronel Fabriciano, por exemplo. Não dá para o PT lá de Fabriciano dizer amém, para o PMDB de Fabriciano dizer amém ao PT. Eu conheço a realidade das Minas Gerais. A gente sabe que lá na base, onde vive o cidadão, né, a história de confronto, né, a forma hostil com que às vezes um trata o outro, não permite essa história de chegar aqui o presidente do partido em Brasília e dizer, nós estamos apoiando e vai todo mundo junto. Não é bem assim, não. Lá nós tivemos muitos prefeitos, inclusive do PMDB, apoiando o Aécio, depois apoiando a Anastasia. Eu não tenho dúvida que isso deve ocorrer novamente, principalmente nesse momento em que... E o PMDB tem uma história assim, de se preocupar com os momentos de mudança no Brasil. O Brasil está precisando de mudança, então eu acho que isso vai acontecer muito espontaneamente, né? Eu queria perguntar também para o senhor a questão do orçamento impositivo. O senhor falou da Comissão Mista de Orçamento. Esse ano, disseram que, pelo menos o governo fechou um acordo com o Congresso, dizendo que as emendas dos deputados e senadores serão liberadas automaticamente. Como é que está esse processo? Porque, pelo que a gente vê, já houve um corte. O ministro Manteiga, na semana passada, anunciou cortes no orçamento e cortou uma parte das emendas. Como é que ficou isso? Olha, eu tenho me desdobrado e, apesar de ser marinheiro de primeira viagem, primeiro mandato de deputado federal, mas os meus colegas me confiaram, não só a liderança da minoria, mas de estar também presente na Comissão de Orçamento, que tem essa tarefa de cuidar das questões orçamentárias, das emendas parlamentares. Eu acho que não houve muita compreensão, ou pelo menos não foram todos que compreenderam esse gesto de lutarmos por um orçamento impositivo nas emendas. Nós da oposição, pelo menos, e olhe que nós somos oposição, mas pretendemos ser governo daqui a pouco. Então, esse é um gesto que não pode ser pensado só para um momento da história. Emenda parlamentar não pode, numa democracia séria, ser instrumento de negociar com o governo se ele vai liberar ou não de acordo com a conveniência do Poder Executivo. Isso vira uma moeda de troca perniciosa para o país. A gente estava vendo aí o governo, às vezes, liberar R$1 bilhão para a sua base, através de várias emendas, a troco de votar em um determinado projeto, que às vezes era um projeto ruim para o país, né? Forçando ali um voto que contrariava o interesse da nação. Então, um deputado, ele tem que representar, em primeiro lugar, o cidadão que votou nele. Ele não pode ficar aqui negociando o voto dele a troco de uma emenda. Por isso que nós lutamos para que a emenda seja, uma vez aprovada, que ela seja impositiva. Agora, é bom esclarecer, a emenda, ela só pode ser aprovada se ela for destinada para o próprio poder público, para uma prefeitura realizar obras que sejam do interesse da comunidade, ou, em alguns casos, para uma entidade filantrópica também realizar obras do interesse da comunidade e prestar contas. Tanto a prefeitura como a entidade sem fins lucrativos tem que prestar conta. Então, emenda não significa um dinheiro público que vá para algum lugar sem fiscalização. Eu costumo dizer que, havendo a fiscalização certa, é o orçamento participativo. Porque como é que o cidadão
voltando a falar de Fabriciano, lá de Divinópolis, eu estou falando de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Como é que ele vai chegar aqui no Ministério e dizer, olha, eu preciso de uma creche, preciso de um posto de saúde, preciso de melhorar a minha rua? É através de quem o representa, que ele vai conseguir que o dinheiro que é dele, que é o dinheiro dos impostos, volte lá para a sua cidade. Agora, é preciso tratar isso com responsabilidade e tratar isso de maneira republicana. O que o governo vem fazendo? Ele libera para quem é da base e trava o que é da oposição. Isso também é uma forma inadequada de tratar o dinheiro público. Mas agora com o orçamento impositivo, tem que ser igual para todo mundo. Tem que ser igual para todo mundo. Eu já estou acompanhando é dentro do próprio governo, porque é lógico, se a gente não cobrar, não coloca em prática. Mas estou acompanhando, até não posso deixar de registrar que tenho visto dentro da Secretaria de Relações Institucionais um tratamento sério com relação a isso, de organizar de maneira sistêmica, de maneira sistematizada, para que isso seja cumprido. Houve corte? Houve. E eu concordo. Tem deputados até da base do governo que não está concordando, mas eu entendo que se o Brasil, e nós da oposição entendemos que o governo tem que ter austeridade fiscal. Ele não pode ser um governo que gasta mais do que arrecada. Ora, se ele vai ter que fazer um corte nos gastos públicos, apesar de emenda estar muito mais ligada a investimento, se ele vai ter que fazer um corte, no mesmo percentual do corte, se ele vai reduzir em 10%, por exemplo, é justo que também na mesma proporção as emendas sejam reduzidas. E é isso que vai ser colocado em prática. Nós da oposição não fazemos objeção a isso. Deputado, agradeço muito a sua atenção. O programa está chegando ao fim, nosso tempo, temos só mais um minuto. Tá? Obrigado pela sua presença aqui. E, mais uma vez, aí, parabéns pelo seu trabalho. O debate foi bem elucidativo. Tinha mais perguntas para fazer, infelizmente. Quero deixar nosso abraço para Augusto Rodrigues e Leda Poli e todos os telespectadores cujas perguntas não foram feitas serão encaminhadas ao deputado. Sandro, se você me permita só, além de agradecer a você e a Denise, eu não posso deixar de agradecer a Rede Vida. Eu tive a bênção mesmo, o privilégio de, quando eu era prefeito de Divinópolis, Minas Gerais, participar junto com a comunidade católica, junto com as lideranças e a própria prefeitura, de acompanhar a instalação com muita dedicação, com muito carinho, da torre de retransmissão. E isso que foi feito num primeiro momento, né, com essa participação voluntariosa, né, com a compreensão de que era e é um veículo que veio para trazer grande contribuição, a gente vê que hoje chegou ao Brasil inteiro. Parabéns pelo trabalho belíssimo. Meu abraço ao Monteiro Neto, ao Luiz Antônio, a toda a equipe da Rede Vida. Muito obrigado por abrir esse espaço que ora traz alguém da base do governo, ora alguém da oposição. Democracia é isso. Aqui todos têm vez. Todos têm vez, isso que é importante. Muito obrigado. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro. Boa noite, obrigada pela sua presença e boa noite para você que nos assistiu. Até o próximo Frente a Frente.